Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A hora de se afastar da multidão. Eu quero focalizar isto e para você poder entender, existem muitas igrejas que escolhem e pagam caro por um terreno bem localizado. Eles querem nas ruas mais principais da cidade, nos locais mais importantes. Esse desejo já vem lá da Idade Média, quando se construíam templos católicos, né, nos altos, nas praças principais. Ainda hoje, na maioria dos municípios do Brasil, a Praça Central está sempre junto de um templo católico. E evangélicos lutaram no início aqui no Brasil para o estabelecimento da religião protestante, hoje chamada de evangélica, e não tinham condições de competir e comprar terrenos e construir templos em locais bonitos. Então se limitavam a ruas mais secundárias. Mas com o tempo, evangélicos foram se enriquecendo e hoje há igrejas que disputam os melhores lugares e querem construir templos colossais, magníficos, aparentes nas ruas principais, para que isso seja um motivo de marketing, de atração de pessoas. No mínimo, a igreja tem que ter cara na rua. Portas na rua. Essa é uma ideia bem arraigada, mas eu quero exatamente contradizer isto. O que o Senhor manda a gente ir para a rua, nós para evangelizar, não o templo para ficar lá. O templo deveria até ser mais escondido. Essas duas dimensões precisam ser entendidas. Jesus nos manda para o mundo, não o local de reunião. Isso contradiz a prática da Bíblia. E eu quero começar com Mateus 28:16. Jesus, após ressuscitado, não apareceu a uma pessoa sequer que não fosse discípula. Ele só apareceu aos que eram dele. Nem os soldados que montavam guarda no túmulo viram Jesus ressuscitado. Ninguém do mundo viu Jesus ressuscitado. Só a Maria, mãe dele, Maria Madalena, as outras mulheres e os discípulos no caminho de Emaús, depois os 11. E por fim, eu quero ler aqui Mateus 28:16. Seguiram os 11 para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. E então ele deu as últimas instruções, segundo o relato de Mateus. Cada evangelho tem um relato um pouco diferente. De qualquer forma, isso é balizador. Jesus ressuscitou em Jerusalém, apareceu naquele domingo a muitos de formas diferentes. O Evangelho de João termina com Jesus aparecendo àqueles que iriam pescar ali no Mar da Galileia. Interessante, em Jerusalém não tinha onde pescar. Eles iam pescar no Mar da Galileia. Quem eram eles? Pedro, João e alguns outros que foram pescar porque eles estavam com fome. Passaram a noite toda pescando e não conseguiram apanhar nada, mas aí Jesus aparece na praia, isso no amanhecer do dia, e o Evangelho de João termina com esse relato maravilhoso. Onde é que eles pescavam? Na Galileia. A Galileia era um local mais resguardado, onde Jesus tinha desenvolvido grande parte do seu ministério. Só no final, ele concentrou os seus esforços em Jerusalém, mas sabendo que era aquela cidade que matava profetas e
rejeitava todos que Deus tinha enviado. Jesus quis reunir os seus filhinhos com uma galinha debaixo das asas e eles não quiseram. Então Jesus disse: a casa de vocês vai ficar deserta porque vai ser destruída. Dias virão em que vocês vão dizer: olhem, bem-aventurada é aquela mulher que não teve filho, porque a situação vai ser tão crítica. De certa forma, Jesus se referiu a dias que logo se seguiram. 40 anos depois, a cidade foi totalmente destruída de uma forma muito violenta. Mas resta um pouquinho para a grande tribulação, onde, de certa forma, a história vai se repetir. O anticristo vai perseguir o judeu de uma tal maneira que vai matar com grande violência a maior parte dos judeus, até que os restantes, que a Bíblia chama de remanescente, os restantes vão se converter a Jesus e então Jesus voltará. Mas aqui no Evangelho, quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos: vocês sigam para a Galileia, lá eu verei vocês. Jesus conhecia muito bem aquela região no entorno do Mar da Galileia, também chamado aí Lago de Tiberíades. Era uma região muito conhecida de Jesus, ele tinha morado ali. Ele conhecia bem aquilo, desenvolveu uma grande parte do ministério ali, andando pelas praias ali, e era um local tranquilo, a população não era grande, e Jesus facilmente ia para montes, há montes ali lindos ali em volta do Mar da Galileia. Deus já me deu a oportunidade de conhecer ali, assim, uma época deserta, época de guerra, uma época deserta, e é lindo. Eu pude ficar a sós ali, orar e contemplar aquilo e ver a beleza daquela região, contemplando ao longe o Monte Hermon. Que coisa maravilhosa. Pois é, Jesus conhecia bem aquilo ali e disse: lá nós vamos nos encontrar. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ali de uma vez só Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas, somente discípulos, não apareceu a nenhum mais diferente. Mas por quê? Jesus poderia ter aparecido assim, se elevado no meio da cidade de Jerusalém, lá no alto, como um grande anjo, para todos verem, todos poderem se converter a ele? Não. Se alguém não se converter pela palavra, pela convicção do Espírito Santo, não é a aparição de Jesus em glória que vai fazer com que a pessoa se converta. Você entende isto? Pode ressuscitar alguém dentre os mortos, se alguém não quiser se converter, não vai se converter. E Jesus, então, não queria nenhuma publicidade, não apareceu a nenhum que não era discípulo. Aos discípulos ele tinha que dar instruções muito importantes. Eles passariam a partir dali a evangelizar o mundo, cumprindo a ordem que Jesus deu, que eles fossem por todo o mundo, todas as nações, fazendo discípulos e ensinando-os no caminho do Senhor. Essa é uma ilustração de como, naquela hora, não era para convidar ninguém de fora. O João Batista, quando começou a pregar, o Evangelho de Marcos começa com o João Batista, ele começou a pregar no deserto. No deserto. Ele não pregou no meio da cidade de Jerusalém, lá no deserto, e separou as pessoas que tinham sede por uma vida pura, por serem lavados de seus pecados. E ali ele começou a batizar os que iam lá e se arrependiam. João Batista separou os discípulos. O apóstolo Paulo, quando estava em Éfeso e começou testemunhando na sinagoga, mas depois não adiantou, ele separou os discípulos e começou a se reunir com eles separadamente na escola de Tirano. Jesus, quando na última semana em Jerusalém, separou os discípulos mais allegados para ministrar a eles as coisas mais importantes. Essa dimensão a gente vê na própria palavra igreja, formada por duas do grego, kaleo, que deu eclesia, aqueles chamados para fora. A igreja não é um amontoado de religiosos, é a seleção, união e comunhão dos
chamados para fora do mundo, que aceitaram sair do mundo e se batizarem. E vivem uma vida de santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas hoje a realidade que vemos é a igreja de portas largas, aberta, porque tem que receber de todo tipo de gente. Eles acham que é importante receber todo tipo de gente para evangelizar. A igreja não é o lugar para evangelizar. A igreja, a expressão igreja, o propósito de Deus em formar a igreja é separar os que são dele. Então nós precisamos entender, nós precisamos nos reunir separadamente. Não há proveito nenhum em você reunir 10 discípulos e ter um estranho, um visitante, alguém que você não sabe quem é, não, na expectativa de ele ser evangelizado e se converter. Não vai adiantar. E ali não é lugar para evangelizar. Uma célula é para tratar da vida uns dos outros, compartilhar, ter intimidade, liberdade, orar uns pelos outros. Não é para evangelizar ninguém de fora. Uma pessoa estranha muda tudo. O Salomão já nos diz que uma mosca morta num perfume estraga um frasco de perfume todo. Uma pessoa diferente, com um espírito diferente, que não está rendida, que quer conversar, discutir, emitir opiniões, vai estragar toda a nossa reunião. A própria expressão de culto é uma expressão assim que traduz uma ideia de segregação. A pessoa de fora, claro que deveria dar culto a Deus, mas ele não dá, ele não sabe o que é o culto. Ele vem para o nosso culto, ele vai, no máximo, assistir reverentemente. Ele não vai contribuir com nada, não tem nada para dar. E ele vai ser uma pedra de gelo no meio da fervura, vai ser uma pessoa estranha, atrapalhando. O culto não é para ser um show, não é para evangelizar, não é para agradar pessoas de fora. Um culto é para ser espiritual, para Deus, adoração sincera e verdadeira. Uma pessoa que não está no mesmo espírito já vai estragar bastante do culto. Portanto, nós temos que entender essa dimensão da separação. Mas então vamos viver uma vida ascética, como os essênios, que se concentravam em conventos, ou como na Idade Média, o movimento de monastérios. Nós vamos nos separar assim fisicamente? Não, não é isso. Jesus esclarece isso no capítulo 17 de João. Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Ou seja, fisicamente nós temos que estar no mundo, testemunhar para o mundo, evangelizar o mundo, o que os crentes não estão fazendo. Temos nós que ir a todos os lugares do mundo para evangelizar, mas para dar culto temos que separar os que são do Senhor. Para nos edificarmos mutuamente temos que separar. Uma célula não pode ter gente estranha, é só os compromissados entre si da célula. Você entende isto? Deus tem falado isso conosco, precisamos entender essa dimensão. A igreja primitiva, a Bíblia tem inúmeros exemplos, eu poderia citar muitos, mas eu quero terminar com esse. A igreja primitiva tinha duas dimensões, no templo e nas casas. Só que as pessoas confundem quando se fala em templo. Na realidade, o templo era dos judeus e era a praça principal da cidade. As pessoas iam lá para ver as coisas, assistir o sacrifício e conversar, encontrar os conhecidos, porque todo mundo à tarde ia para lá, para o templo. O pátio do templo era a praça da cidade. E a igreja se reunia lá no pátio do templo, no pórtico de Salomão, para um testemunho público. Mas depois eles iam para as casas para comer, para receberem doutrinação, para se conhecerem, orarem uns pelos outros. Era assim, essas duas dimensões, no templo e nas casas. A igreja verdadeira estava nas casas, mas de público para testemunhar. Deus quer que estejamos assim, de público, testemunhando de Jesus, mas não fazendo cultos assim, não nos reunindo a igreja assim tão publicamente, porque não vai dar certo. A experiência tem mostrado. Igrejas de portas largas não servem para aprofundamento
da vida espiritual de ninguém. Se você quer crescer, não será em igrejas de portas largas, que tem, por necessidade de manter uma ordem, um jeito, palavras, uma aparência, para não ofender os de fora. Há assuntos que são proibidos hoje em dia para os de fora e não podem ser tratados esses assuntos de público. Então, o ambiente assim de igreja de portas largas, massificada, de público, que aceita todo tipo de gente ali na reunião, é um ambiente ruim espiritualmente, não permite crescimento espiritual. E também pouco serve de testemunho, porque as pessoas que mais precisam não vêm. A igreja, eles não vêm. E nós temos que ir a eles. E Jesus não mandou vir trazer as pessoas, ele mandou ir até onde as pessoas estão. Que você entenda isto e, de sua parte, contribua para que não haja confusão. Ou você está em casa, numa célula, com gente conhecida, compromissada, para se aprofundar na intimidade com Deus, ou você está lá na rua testemunhando a sua empresa, no trabalho, na feira, na praça, na escola, na faculdade, testemunhando do Senhor, também junto com os que são do Senhor. É testemunho para os de fora. Agora, para cultuar a Deus, para nos aprofundarmos espiritualmente, para orarmos e abrirmos no nosso coração, não é no meio dos outros e não será mesmo.